Bom, eu queria contar para vocês como é que foram os meus primeiros contatos com os óleos essenciais. E eu tive um pai que era árabe e ele trazia alguns óleos do Líbano. Eu até tenho um óleo do cedro do Líbano que é muito raro a gente ter, e foi uma pessoa muito querida que trouxe para mim tanto o Neroli, quanto a rosa, quanto o cedro do Líbano. Mas meu pai tinha esses perfumes, porque a gente não sabia muito que eram óleos essenciais, né? A gente achava que era perfume. E ele deixava dentro do armário trancado, porque não podia tomar luz. E eram uns vidros muito pequenos, e eu via muitas vezes depois, ele misturava com um creme ou alguma coisa e passava na minha mãe uma gotinha ou outra. E esses foram os primeiros contatos que eu tive. Eu fui modelo, vocês sabem, e aqui no Brasil não tinha muita coisa. Então, basicamente, eu aprendi com a minha mãe a fazer tanto os meus cremes quanto algumas coisas de maquiagem. E a vida, eu estou com 67 anos, eu estou falando para vocês isso há 57 anos atrás, era muito diferente do que é hoje, no dia a dia. Então, a gente ia ao médico, como pediatra e depois médico da família, mas normalmente a gente ia para a farmácia, pincelava a garganta, ou tomava um chá, ou eu aprendi a usar os óleos essenciais um pouco com o meu pai trazia essa forma de uso, e a minha mãe, que hoje a gente sabe que é fitoterapia, mas com uma cosmética natural. E o meu primeiro contato mesmo foi quando eu, com 18 anos, 18 e pouco, já casada, fui fazer uma sopa para o meu marido, já utilizava de um modo mais claro, eu estudava um pouquinho, mas não tinha tanta certeza, e estourei uma panela de pressão no rosto. Achei que tinha saído todo o gás, e a hora que eu fui fazer a força, virou meu rosto e a panela estourou no meu rosto. E pela história do René Maurice Gattefossé, é exatamente isso. Ele teve uma queimadura em um dos braços com uma explosão do laboratório, e ele, mesmo sendo tratado por médico, o médico chegou uma hora e falou: olha, a gente precisa debelar essa sua infecção, senão nós vamos ter que amputar o seu braço. E ele, já estudando, mais ou menos em 1927, que foi quando aconteceu esse acidente, ele sabia que a lavanda tinha um poder de cicatrizar e uma certa analgesia. E ele começou a utilizar para ver se mais uma ferramenta, mais uma coisa que ele tinha em mãos, porque ele tinha um laboratório de perfumaria, se poderia ajudá-lo. E foi aí que ele, com todo o resultado que ele teve, estudou de 1927 até 1937, 38 e cunhou esse termo aromaterapia. E eu, com o rosto queimado, lavei, fui para o pronto-socorro, mas pedi, não passe nada. Tá? O médico só me deu morfina, higienizou tudo, e aí, quando vocês queimarem, lavem com água e sabão primeiro e resfriem muito o local da queimadura. E essa foi a minha sorte, mas eu fiquei muito queimada, inchou, ficou com bolha, e na época eu já era modelo e fotografava. Naquela época, eu usei, mas usei pouco, usei numa dosagem errada, de modo errado. Claro que eu tenho uma genética super boa, então eu tive um resultado, mas demorou basicamente 1 mês e meio, 2 meses. Imaginem que 15 anos depois, a minha segunda filha pediu para fazer uma sopa, eu fui abrir a panela de pressão de novo, estourei de novo uma panela de pressão no rosto e na minha mão. Panela de pressão é perigosa. E aí, sim, eu utilizei com segurança, porque eu já estava com 20 e poucos anos, já tinha estudado, eu ia para fora, trazia muitos livros, e eu já sabia utilizar de um modo correto, como diluir na dosagem correta, principalmente na escola francesa, que eles usam uma dosagem um pouco mais alta, que é mais na área médica, e isso me ajudou muito. Ou seja, eu não cometi um erro, mas eu não soube utilizar com a dosagem exata. E aí, por falta de um conhecimento mais aprofundado, eu podia ter tido um resultado muito rápido.
coisa que nessa segunda vez que eu estourei a panela de pressão, em 15 dias eu já estava com o rosto tratado, com a mão tratada da queimadura. Outro dia eu também, com bolsa de água quente, queimei de novo, e aí eu tratei, aí de modo correto e com óleo brasileiro, com sangue de dragão e a lavanda também. E vocês sabem se pessoas que vocês conhecem já utilizaram de um modo errado, ou às vezes não tem aquele resultado esperado, porque na verdade a gente não tem o conhecimento profundo, não sabe a dosagem exata, não sabe qual óleo vegetal utilizar, porque os óleos vegetais como base são super importantes. As pessoas falam dos óleos essenciais, mas os óleos vegetais também têm que ser muito estudado para a gente poder saber qual é o ácido oleico, linoleico, linolênico ou ácido palmítico, qual seria o melhor para a gente tratar ou uma queimadura, ou uma acne, ou uma ferida, ou uma psoríase, ou mesmo utilizar na área de estética. Então, quando a gente vai estudando e vai tendo resultados, os nossos atendimentos andam de uma forma muito mais correta e o resultado para o interagente é muito mais rápido. Então, nesse momento, o que eu tenho trazido para todo mundo é: tenha consciência e estudem. E se vocês já passaram por algum desses erros, vamos estar conversando aqui para a gente ver o que nós podemos fazer para você ter muito mais conhecimento. E aí, nesses anos todos, depois, isso eu estou falando mais ou menos em 85, a minha filha nasceu, 15 anos depois, isso era mais ou menos perto dos anos 2000. A Baissâmia já tinha sido aberta. E eu, para poder dar aula, fui desenvolvendo alguns métodos para poder, por exemplo, num curso de 7 horas, quando a gente faz em um dia, passar definições básicas, dosagem, segurança, o que é sinergia e como você vai atender, como você vai começar a trazer pessoas para você começar a tratar, sabendo fazer uma boa anamnese, sabendo fazer um bom diagnóstico, entendendo a queixa que esse interagente traz para você, e o mais importante, sabendo fazer um teste olfativo com esse interagente, escolhendo esse óleo de modo muito certeiro, sabendo a parte química, para você obter os resultados. E aí, se você se identificou com alguma dessas coisas ou com parte da minha história, com um pouco de erro, com acerto, indo buscar mais profundidade, fica aqui comigo para a gente estar conversando mais.